ativo e sua mensuração. Esse trabalho faz parte do Grupo 1 da UEA de Teoria da Contabilidade da Universidade Católica no MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O presente artigo, ele tem como base o estudo referente à análise dos debates teóricos em relação à mensuração a valor justo no Brasil. Este estudo fez parte do 13º Congresso de Controladoria e Contabilidade da USP em julho de 2013. Seu objetivo é avaliar as publicações dos principais periódicos da área contábil no Brasil desde 2006. Introdução. A evolução da contabilidade fez surgir métodos para medir e controlar o patrimônio. Dentre eles, o processo de avaliação se destaca por motivo de diversas pesquisas no âmbito científico e de fortes discussões teóricas. Para tanto, o Manual de Contabilidade ao Setor Público, ele conceitua a mensuração como um processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis eles devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações. O objetivo, então, desse artigo é demonstrar as diversas discussões teóricas acerca da mensuração a valor justo, identificando os desafios enfrentados no âmbito brasileiro. Esse artigo, então, se justifica por ser pertinente compilar essas discussões teóricas nas publicações científicas que expressam sobre o valor justo e apresentadas desde 2006, tendo em vista a expressividade no contexto contábil atual. Como fundamentação teórica, tem-se o desenvolvimento da contabilidade que se deu em consonância aos anseios da sociedade. A origem do termo valor justo, ele advém dos Estados Unidos, e a aplicação do critério de mensuração com base no mercado não é algo atual. O conceito de valor justo é o valor pelo qual o ativo ou o passivo pode ser trocado, existindo um conhecimento amplo e disposição por parte dos envolvidos no negócio, em uma transação sem favorecimentos, segundo os Santos. Existe, então, uma relação entre a objetividade e a relevância, que isso, então, gera um grande dilema na contabilidade. A fundamentação teórica dá-se pelo custo histórico, que é uma relação entre praticidade e objetividade, versus o valor histórico, que tem a subjetividade e eventual desconfiança, isso segundo Braga. O entendimento, então, que o método do custo histórico ele não entende as necessidades preditivas e a tomada de decisões. Portanto, também não há consenso se o método do valor justo ele é a alternativa mais adequada. Para tanto, existe então uma cautela na transição dos métodos, que dá-se de tempos em tempos. Na metodologia, utilizou-se de uma pesquisa exploratória do tipo descritiva e qualitativa para identificar produções científicas sobre o tema do valor justo nas publicações da área contábil brasileira. Para análise e interpretação dos dados, foi usada a análise de conteúdo. Para a amostra, utilizou-se os periódicos publicados no Brasil na área contábil, os quais foram estratificados a partir da lista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é o CAPES, e que tinham um padrão de qualis A ou B, resultando então em 32 periódicos que atendiam a este requisito. Para tanto, realizou-se consultas nos periódicos publicados em 2003, utilizando filtros com os termos fair value, valor justo, avaliação dos ativos e mensuração dos ativos. 14 artigos, então, foram encontrados. 8 foram excluídos por tratarem-se de bases em outros contextos ou utilizavam base de dados de outros países, restando 20 artigos na base final de estudo. Houve, então, a realização da avaliação dos objetivos e da análise de conteúdo das considerações finais, destacando a relevância dos achados e buscando evidenciar-se, então, se tem havido, por parte dos estudiosos brasileiros, um debate mais favorável ou mais afinado com o que se poderia entender como a aceitação do fair value como método de avaliação de ativos, ou se, por outro lado, há um debate mais em discordância, dos princípios, dos métodos, das práticas e quaisquer consequências que o valor justo pode resultar. Como resultados, verificou-se então uma maior concentração das publicações nos anos de 2011 e 2012. Neste período, no Brasil, começava então a figurar o CPC 01, referente à redução ao valor recuperável, conhecido como Impairment Test.
Dos 20 artigos avaliados no estudo em questão, observou-se que nenhum deles apresentou argumentos desfavoráveis à prática do valor justo como método de mensuração dos ativos. Desde então, concluindo então o nosso trabalho, a mensuração dos ativos ela é um tema recorrente em discussões e debates no âmbito acadêmico. Nessa esteira, o presente artigo buscou explanar sobre o estudo realizado na temática do ativo e sua mensuração, evidenciando o teor das discussões mais recentes publicadas no Brasil quanto ao valor justo, o qual representa o método de mensuração de ativos que visa, então, aproximar o valor dos ativos da realidade econômica e do contexto contemporâneo dos mercados, cessando com as fragilidades na defasagem e na perda da representatividade do custo histórico consoante Braga. Após a avaliação, então, de conteúdos dos artigos, inferiu-se que o debate tem sido, sim, favorável, apesar da manutenção de alguns pesquisadores no tocante a alguns pontos que carecem de clareza e evidência nas práticas brasileiras. Conste-se, então, algumas referências utilizadas no trabalho. Desde já agradeço. Obrigada.